Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, meus amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para quem está nos assistindo aí em outros horários. Então, mais uma vez, mais um estudo aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje trazendo para todos nós as comunidades espirituais devotadas ao bem. Então, vamos aprender um pouco aí sobre esses planos espirituais que estão aí acima de nós, né, perto da crosta terrestre. E lembrando, né, que há muitas moradas na casa do nosso Pai Jesus, né, do nosso Pai Deus, do nosso Mestre Jesus. Então, se há muitas moradas na casa do meu Pai, lembrando que nós não estamos sós aqui na Terra, né? Temos aí todo o universo presente, e aí, como Kardec desvendou também para nós, vamos trazer aí as contribuições de André Luiz, de Kardec, de Swedenborg, de Arthur Conan Doyle, que já traziam essas questões para serem discutidas. Então, esperamos que todos estejam bem, em paz, em tranquilidade. Vamos fazer a nossa prece inicial e, em seguida, daremos início ao nosso estudo. Neste momento, Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade do trabalho realizado, da exposição espírita. Que os benfeitores espirituais da Casa de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, estejam conosco, nos auxiliando neste momento, para que possamos atingir o maior número de pessoas com os ensinamentos da doutrina, com a vivência do Evangelho de Jesus. Que cada um possa ter as bênçãos de Jesus em seu lar, em seu ambiente de trabalho, em suas relações sociais. Abençoa-nos, Senhor, abençoe o Brasil neste momento tão conturbado, abençoe o nosso planeta Terra, todo o orbe terrestre, toda a humanidade. Nos lembramos também, Senhor, de todos aqueles que sofrem, dos nossos companheiros desencarnados, que recebam também as nossas vibrações e a nossa prece. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu disse, né? Vamos estudar hoje as comunidades espirituais devotadas ao bem. Então, lembrando da questão 1019, em que o Espírito São Luís vai deixar para nós um recado, né, lá no Livro dos Espíritos, dizendo que predita foi a transformação da humanidade. E ele nos diz que nós vamos nos avizinhar do momento em que se dará, né, uma chegada de homens que vão auxiliar o progresso. Então, essa transformação ela será verificada por meio da encarnação de espíritos melhores, o que São Luís diz que será, então, uma geração nova, que se constituirá na Terra dessa nova geração. Depois, então é interessante a gente perceber, né, que como que as ideias se concatenam. Vamos nos lembrar do Emanuel Swedenborg. Swedenborg foi um cientista, um filósofo, né? Um místico, na verdade, que começou a estudar essas questões espirituais. Lá, ele nasceu no século XVII, né? Século XVII, na Suécia, né? E morreu em Londres, no já final aí, né? Já início do século XVIII, né? E ele falava já nas suas pesquisas, porque ele foi muito influenciado por outros filósofos, como Kant, por exemplo, e outros, né? E ele dizia aí nas suas pesquisas que o universo ele se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido.
Então, vejam que interessante, né? Porque lá no século XVII, né, e século XVIII, antes da chegada, né, de Kardec, da codificação espírita, Swedenborg já falava de esferas espirituais, que nada mais são do que conhecemos pela obra de André Luiz, das colônias espirituais. Então, ele já dizia, né, que essas esferas têm diversos graus de luminosidade e que nos serviriam, então, de morada depois da morte na Terra, de acordo com as nossas condições espirituais que a gente haveria conseguido aqui na Terra. Então, é muito interessante, porque num livro do Swedenborg, chamado A Verdadeira Religião Cristã, ele nos diz o seguinte, que pelas coisas que vi durante tantos anos, posso fazer as seguintes declarações. Porque ele começou a pesquisar muito sobre essas questões, e era um cientista, um grande pesquisador. Ele dizia o seguinte nesse livro, né? Ele disse o seguinte: no mundo espiritual há terras, como no nosso mundo natural. Há planícies e vales, montanhas e colinas, e também fontes e rios. Há cidades, e nessas cidades há palácios e casas. Há escritos e livros, há funções e comércio. Há ouro, prata e pedras preciosas. Em uma palavra, segundo ele, há, tanto em geral como em particular, todas as coisas que estão no mundo natural. Mas estas coisas nos céus são imensamente mais perfeitas. Vejam que interessante, porque o que o Swedenborg relata aqui no século XVIII, né, 17 e 18, mais tarde, posteriormente, no século XX, pela mediunidade de Chico Xavier e sua psicografia, André Luiz nos relata no livro Nosso Lar. Não é? Com todas essas questões colocadas aí por Swedenborg, e aí com descrições fantásticas da cidade Nosso Lar, que quem não leu o livro ouviu o filme, né? Quem leu o livro ouviu o filme, vai se lembrar exatamente dessas questões todas colocadas aqui, dessa construção que Swedenborg colocou. E Kardec, depois, né, posteriormente, já no século XIX, em 1858, quando, nas publicações da Revista Espírita, Kardec recebe, por meio de um médium, uma comunicação de um espírito de Júpiter, e aí a gente vê a questão da vida, né, espiritual em outros planetas, Kardec diz lá que para certas pessoas convencidas da existência do espírito, e aqui não cogito de outras, segundo Kardec fala, deve ser motivo de espanto que, como nós, espíritos tenham suas habitações e suas cidades. Não me pouparam críticas. Casas de espíritos em Júpiter? Que piada! Por quê? Porque Kardec recebeu uma mensagem do espírito Palissy, através de um médium psicógrafo que era o Sardô, né? E Kardec publicou isso, e muita gente achou que isso era uma piada, a vida em Júpiter. E lá nessa mensagem, o espírito Palissy fala que os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns, têm suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos simpáticos, unidos no triunfo, após o terem sido na luta. Daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Nós sabemos, depois que Mozart, por exemplo, estava em Júpiter, né? Era sua morada. E vimos depois uma palestra com o Aderland, né, sobre a questão dos moradores de Júpiter e a vida em Júpiter. E a gente vê a riqueza de detalhes através desse espírito Palissy, pela mediunidade do Victorien Sardou. E aí ele diz que ainda como nós, isso o espírito dizendo, né? Os espíritos têm as suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas, daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. E nós vamos ver depois que em vários planetas, né, existe a vida, realmente, as moradas de outras vidas, da vida espiritual. Então, é muito interessante porque Kardec publicou isso no século XIX, Swedenborg já dizia isso no século XVII, XVIII,
E nós vamos ver isso depois no século XX, na psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E por outros espíritos também, em outras psicografias, falando sobre outras colônias espirituais que nós vamos ver aqui, porque a gente conhece muito o Nosso Lar, a Alvorada Nova, mas nós vamos ver que nos livros do André Luiz são citadas diversas outras colônias espirituais ou esferas espirituais, como o próprio Swedenborg mencionou. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo espírito André Luiz, né, psicografia do Chico e do Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. O André Luiz vai falar sobre a vida no mundo espiritual e ele vai nos falar o seguinte, que muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato à residência dos homens jaz subdividido em várias esferas. Olhem que interessante, ele usa também o termo esferas, como o Swedenborg usou lá no século XVII e XVIII. Então, assim é com efeito, não só do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições, qual ocorre no globo de matéria mais densa, cujo dorso o homem pisa orgulhosamente. Então, aí, o André Luiz, né, pela psicografia desses dois médios, Chico e Valdo Vieira, já diz que o plano, né, imediato a essa residência física aqui já é subdividido em esferas, em colônias, que nós vamos ver depois. E aí é muito interessante que a gente tem o relato de Arthur Conan Doyle, que escreveu a história do Espiritismo. Todo mundo conhece o Arthur Conan Doyle por causa do Sherlock Holmes, né? Mas ele tem um livro fantástico que é a História do Espiritismo, e ele fala que os espíritos estariam situados em 3 níveis, segundo o grau evolutivo de cada um. Então, ele fala que no primeiro nível seriam aqueles espíritos que se acham presos à Terra e que trocaram seus corpos por corpos mais etéricos. São aqueles que ainda não conseguem perceber que estão desencarnados. Então, ficam aqui muito próximos, né? O segundo nível seriam aqueles espíritos que estariam além do normal. Seriam localidades, segundo Arthur Conan Doyle, né, onde o ar, as casas, o meio ambiente, as ocupações, o céu seria mais ou menos uma reprodução da Terra, como acontece no nosso lar. E o terceiro nível seria o lugar onde aqueles espíritos encontrariam a felicidade, a beleza, a paz, seriam as características básicas desse local. Então, a gente vê também uma similaridade de outro autor, né, lembrando aí do que o Swedenborg também diz, que de acordo com a evolução de cada um, a gente habita uma morada, uma colônia, uma esfera diferente. E o André Luiz vai nos dizer que as comunidades devotadas à prática do bem estão encravadas em regiões de sombra e de dor. Por quê? Porque esses lugares vão representar oásis para o viajor cansado. Então, aqueles espíritos que ainda se encontram equivocados, que ainda se encontram presos às ilusões materiais, às ilusões terrenas, precisam de um local de apoio, que são os chamados postos de auxílio. Então, são aqueles locais onde pequenos agrupamentos de espíritos que são vinculados a uma colônia, né, que está situada em planos mais elevados, ficam ali para darem instruções, orientações e cuidados a esses espíritos que chegam aí mais, como o próprio André Luiz fala, o viajor cansado, mais tumultuado, mais ainda preso ainda às paixões terrenas. Então, é muito interessante porque esses postos de auxílio são locais em que os espíritos descem da sua colônia, que estava lá num plano mais superior, mais elevado, para atender a esses viajores cansados. Então, o que seriam essas colônias? Chamadas de colônias espirituais, ou comunidades espirituais, ou cidades espirituais, ou mundos transitórios. Os nomes são os mesmos. Se a gente pegar o significado aí básico de colônia, né, do dicionário, a gente vê
que é um conjunto de indivíduos de uma mesma nacionalidade que se estabelecem no local estrangeiro, significado comum aí da palavra. Ou um conjunto de indivíduos, né, que deixaram a pátria para se estabelecer em outro país. Ou um grupo de imigrantes que se estabelecem em terra estranha. Esse é o significado do dicionário. Agora, o que rege essa formação das colônias espirituais? A lei de afinidade. Então, vamos ver as características gerais das colônias espirituais e desses núcleos espirituais devotados ao bem. Primeiro, elas são organizacionais, ou seja, como elas se reúnem em grupos de afinidade, as pessoas são reunidas em grupos ou famílias. Há uma hierarquização de poder ou também dos níveis de autoridade. Então, há uma hierarquia a ser seguida. Nós vimos isso lá no nosso lar. Vamos ver aqui, repetir para nós, né? Existe a governadoria, existem os ministros, não é isso? Existem os vários departamentos. A gente cita o nosso lar porque foi feito o filme, e por mais que o livro seja muito mais interessante que o filme deu uma visão ampla aí para nós, uma visão mais geral do que seria essa colônia. Então, existe aquela hierarquia, é importante, né? E a sociedade é uma sociedade heterogênea, tanto em níveis de saber quanto de moralidade. Essa é uma das características gerais. A característica dos habitantes. Então, existe a prática do bem em qualquer atividade, há um trabalho intenso, um labor grande, ninguém fica parado, né? Há um livre trânsito às esferas inferiores e aos limites da colônia. Então, aqueles que são mais preparados podem ir às esferas inferiores para ajudar, que são os postos de auxílio. Como que é feita a locomoção? A locomoção é feita, né, pela levitação, ou pode ser a locomoção motora. Nós vimos que tem, né, a locomoção também por meio de veículos, como a gente viu em nosso lar, os aeróbus, né? E há também a comunicação mental, mas ainda se utiliza a palavra articulada. É uma influência sutil ainda que existe sobre os encarnados. Como é o ambiente dessas colônias devotadas ao bem? Nós temos uma natureza rica, uma natureza bela, então nós temos rios, lagos, né, cascatas, montanhas, campos, planícies. Nós temos árvores, flores, né, arbustos, plantas. As edificações são maravilhosas, elas primam pelo bom gosto. Então, nós temos escolas, temos hospitais, ministérios, temos centros de estudo, centros de pesquisas, temos bibliotecas, temos torres, temos templos religiosos, temos setores de lazer, setores de recuperação. E os animais também existem nessas colônias e compartilham a companhia dos humanos. Então, é muito interessante, meus amigos, que aqui nós estamos falando de colônias espirituais. Nós não estamos falando de outros planetas. Citamos aquele exemplo de Júpiter, só para que vocês tenham ideia que nos planetas também, não é? Existe uma organização grande, depois vamos ver isso aí nos livros e nas pesquisas que o nosso amigo aí, Aderlande, está fazendo quando publicar o livro, né? Mas, por enquanto, estamos aqui nas colônias próximas à Terra. Se a gente for lembrar de nosso lar, vamos lembrar que havia lá os ministérios, né? O Ministério da Elevação, o Ministério da União Divina, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, o Ministério da Regeneração. Havia os bancos, né, para as pessoas ficarem, os quarteirões, as fontes luminosas, né? Havia o campo da música, havia a governadoria, para lembrar que existia essa hierarquia, aquele parque hospitalar. Então, é uma cidade realmente, né? Uma cidade. E aí, o Nosso Lar, ela foi fundada no século XVI, essa colônia Nosso Lar, pelos portugueses, que desencarnaram aqui no Brasil. E pelas pesquisas, a gente sabe que a colônia Nosso Lar, ela está localizada sobre o estado do Rio de Janeiro. E não é uma colônia de elevada proporção no sentido moral. É uma colônia de mediana evolução. Por quê? Porque os habitantes de nosso lar ainda são portadores de imperfeições. Então, nós temos chance de ir para o nosso lar, sim, né?
Então, ela está situada ali no limite ali superior do umbral e abaixo das regiões mais evoluídas. Ou seja, nosso lar é uma colônia de transição. Então, é importante. Então, a gente vê ali o planeta Terra, né, as esferas espirituais do planeta Terra, se a gente for olhar uma foto, né? A cidade Nosso Lar, ela está ali incrustada, né? Como se fosse uma espécie de uma estrela. Então, ela está ali na terceira esfera acima da crosta terrestre. Então, ela fica naquela região ali, né, acima do estado do Rio de Janeiro e Campos. Então, é como se a gente dissesse que a colônia Nosso Lar, ela estivesse ali na periferia do umbral. É interessante depois, quem tiver a interesse, né, ler um livro chamado Cidade no Além, que é uma psicografia do Chico, né, e pelos espíritos André Luiz e Lúcius. Eles mostram para a gente ali essa foto, né, dessas esferas espirituais, dessas diversas camadas, e onde está ali realmente a cidade Nosso Lar. Então, como a cidade Nosso Lar, a colônia Nosso Lar, na verdade, né, ela está situada na parte superior do umbral, como a gente disse, ela é uma colônia de transição. Então, se ela é uma colônia de transição, ainda vai existir sofrimento, né? Mas os habitantes são habitantes mais esclarecidos. E a beleza da natureza é imensurável, né? Nós temos uma harmonia ali natural, né? Tem várias avenidas, tem um ar puro, né? A atmosfera de Nosso Lar, sendo uma colônia de transição, né? Mesmo ainda tendo imperfeições dos espíritos, é uma atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Então, em Nosso Lar não há nenhum sinal de inércia. Ninguém fica parado, ninguém fica ocioso. Nós temos um bosque maravilhoso, né? A colônia é uma colônia de trabalho. E aí nós temos, como uma colônia de trabalho, os diversos ministérios. Então, nós temos em Nosso Lar 6 ministérios, cada ministério, 12 ministros, né? Então, o total aí, né, de cada ministério, com 12 ministros. Então, vamos nos lembrar dos ministérios de Nosso Lar, né? 6 ministérios. Então, nós temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio e da Comunicação. Esses ministérios, esses 3, eles estão mais próximos das esferas terrestres e do esclarecimento, né? Então, o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento. Já o Ministério da Elevação e da União Divina, pelo próprio nome, já se ligam mais ao plano superior. Então, 6 ministérios, com total de 12 ministros em cada um. Então, se nós temos 6 ministérios com 12 ministros, 6 vezes 12, nós temos 72 ministros na organização de Nosso Lar. Então, nós temos um governador e 72 ministros. Olha que interessante, não é? E 3.000 funcionários. Todos trabalham ali. A alimentação ela é muito diferente daquela que a gente ingere aqui na Terra, né? Na crosta terrestre. Ela é feita através da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Então, nós temos ali edifícios, né? A organização da colônia, ela é feita em edifícios vinculados a cada ministério, onde cada trabalhador ali vai executar aquilo que lhe compete, né? Há unidades residenciais, há instituições, há abrigos ligados aí à área de atuação de cada ministério. Não sei se vocês se lembram, quando o André Luiz chegou em Nosso Lar, né, ele era médico, e aí logo que ele se recuperou, ele queria trabalhar como médico. Só que ainda não tinha condições, ele tinha que ser esclarecido, ele tinha que fazer outras coisas. E aí ele foi primeiro fazer o quê? Ele foi trabalhar como médico? Não, ele era médico aqui na Terra. Ele foi primeiro limpar o local, né? Fazer aquele serviço ali de faxina do local. Então é muito importante a gente perceber, né, que a gente tem que se integrar primeiro ao ambiente, não é? A elevação do local, como o Swedenborg falou. A gente já não chega numa colônia fazendo aquilo que a gente fazia aqui. A gente tem que fazer aquele primeiro passo da adaptação, de aprendizado, né? E aí ele se dispôs aí ao aprendizado. Bem,
Então, essa é a colônia Nosso Lar. A colônia Alvorada Nova, que também é muito conhecida porque nós temos um livro chamado Conversando sobre a Mediunidade, foi ditado pelo Cairbar Schutel, porque o Cairbar Schutel é o responsável por essa colônia Alvorada Nova, né, pela mediunidade aí do Abel Gleiser. A colônia Alvorada Nova é uma das mais antigas colônias sobre o planeta Terra. Então, ela foi criada antes mesmo do Brasil existir como país. Segundo, né, a leitura desse livro, ela possui cerca de 250 mil moradores. E onde que ela está localizada? Sobre a cidade de Santos. E ela é coordenada pelo Cairbar Schutel. Ela possui, diferentemente do Nosso Lar, a colônia Alvorada Nova possui uma forma mais circular. É como se o campo vibratório da colônia Alvorada Nova lembra uma estrela de 8 pontas. E o Cairbar Schutel é o que coordena. E aí nós temos, na colônia Alvorada Nova, também os setores. Então, nós temos o prédio principal, nós temos, na colônia Alvorada Nova, o hospital chamado Irmã Sheila, né, nossa querida também, Irmã Sheila, e a cidade das crianças. Como que as características da colônia Alvorada Nova? Então, vamos ver as diferenças, né, e as também peculiaridades dessa colônia. Ela abrange uma área equivalente às cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande, quem conhece a região, né? Cubatão, ali no litoral do estado de São Paulo. Essa colônia é uma colônia já dedicada ao estudo da doutrina espírita. Então, é uma colônia que possui centros de estudo, centros de cultura. E ela propicia a preparação de médiuns para futuros trabalhos aqui na Terra. Então, é uma colônia de estudos, de preparação de médiuns. Então, principalmente de formação de trabalhadores, de médiuns, que atuarão aí no campo da desobsessão. Olha que interessante, gente. Então, já é uma colônia aí mais do estudo, né? mais preparada para isso. Né? Apesar de ter o hospital, mesmo tendo hospital para aqueles que chegam em dificuldade, a cidade lá das crianças, né? O local lá, mas ela é uma colônia mais voltada para essa preparação de médiuns. Bem, aí a gente tem, então, uma outra comunidade espiritual devotada ao bem, a chamada Cidade de Castrel. Há um livro chamado A Vida Além do Véu. Esse livro é ditado por vários espíritos e ele foi recebido mediunicamente por um reverendo inglês. Foi uma psicografia mecânica, tá? Mediúnica mecânica. E foi traduzido aqui no Brasil pelo Carlos Embaçaí. Essa colônia, ela tem um diferencial que a tarefa dela é o atendimento à infância. Veja que bacana, né? Então, ela recebe espíritos desencarnados na infância, prepara esses espíritos para a nova realidade da vida, reintegra esses espíritos aos planos que lhes são destinados, após eles terem retornado à forma adulta, ou então ela prepara esses espíritos para a reencarnação. Porque lembremos que quando o espírito desencarna muito cedo, né, em criança ainda, na idade tenra, infantil, ele permanece um tempo ainda nessa idade até ele se recuperar. Muitos não, mas a maioria sim. Ele precisa dessa preparação, né? Então, na verdade, essa colônia, ela se destina a isso. Então, acompanhe esses espíritos na fase infantil. É importante que esses espíritos que desencarnam na forma infantil continuem ainda um período na forma infantil para se prepararem. E essa colônia faz isso. Ela se situa entre montanhas, possui uma cúpula dourada no centro dela e é cercada aí por um terraço cheio de colunas. Então, a cidade de Castrel, ela tem essa característica. E aí nós vamos ver que essa colônia, né, chamada cidade de Castrel, ela tem uma longa rua que corta a cidade de um extremo ao outro, formando uma espécie de uma alameda, onde ficam, então, as residências dos dirigentes dessa cidade, né, dessa colônia.
Então, há muitos edifícios também, há muitas construções, há muitos terrenos. E os trabalhadores se dedicam muito à horticultura. Então, vivem muitos trabalhadores das cidades dedicados às tarefas junto à infância. Então, ali são trabalhadores que têm essa, vamos dizer, esse dom aí de lidar mais com a infância, né? Porque eles vão preparar esses espíritos ainda na fase infantil, recuperando ainda todo o seu período infantil para prepará-los para a fase adulta ou por uma possível reencarnação. Então, tem muitas fontes de água, né? O ambiente é muito harmônico. E é uma localidade muito bonita, muito iluminada, segundo o relato do reverendo Owen, né? Esse inglês, reverendo inglês. Então, o desejo do bem é o que é reinante nessa colônia. Então, é muito interessante porque nós estamos trabalhando colônias espirituais devotadas ao bem, né? Então, essa colônia aí cuida das crianças. Temos também, aí pelo relato do André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico Xavier, o Lar da Bênção. O Lar da Bênção também é uma colônia educativa. É uma colônia educativa como se fosse um misto de uma escola de mães e um domicílio também de pequeninos que regressaram da esfera carnal. Então, essa colônia fica aqui no espaço brasileiro e ela tem como principal objetivo preparar as mães para a maternidade na Terra e atender a crianças também que desencarnam e que encarnam. Então, essas crianças que desencarnaram, que têm o objetivo aí de reencarnar, elas encontram no Lar da Bênção, a gente vai ver esse relato no livro Entre a Terra e o Céu, elas encontram o apoio necessário, né, ao seu reajustamento espiritual. Então, é muito interessante que, desde, né, aqueles primeiros momentos de libertação do corpo físico, elas são assistidas ali, né, essas crianças são assistidas enquanto dure esse processo aí de equilíbrio, né, até durar esse processo, elas são assistidas pelos benfeitores espirituais do Lar da Bênção, dessa grande comunidade aí, e pelo afeto daquelas que lhes foram mães aqui na Terra. Por quê? Porque elas são, essas mães ainda presas à carne, né? São levadas em desdobramento do corpo físico a esta colônia para quê? Para auxiliar e para acompanhar o reerguimento dos filhos. Vejam a maravilha da doutrina espírita que traz para nós essa consolação tão grande. Então, nós temos essa colônia no Lar da Bênção. No livro Ação e Reação, também, né, ditado pelo André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele vai citar para nós uma outra colônia espiritual, que é a Mansão da Paz. A Mansão da Paz é uma colônia como se fosse uma escola de reajuste espiritual. E ela está sob a jurisdição do nosso lar. Então, o André Luiz vai falar muito sobre essa colônia no livro Ação e Reação. Ele fala que o estabelecimento situado nas regiões inferiores era bem uma espécie de mosteiro São Bernardo. Vejam que interessante. Em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento, encravado nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália, era ali substituída pela sombra espessa, que se adensava, movimentada e terrível, ao redor da instituição, como que se tocada por ventania incessante. Então, o André Luiz compara, né, esse estabelecimento a uma espécie de mosteiro São Bernardo, que estava lá, né, no convento, lá nos desfiladeiros entre a Suíça e a Itália. Só que ele vê ali uma zona castigada por uma natureza hostil. Por quê? Porque essa colônia, que está sob a jurisdição de nosso lar, é uma instituição, segundo André Luiz, destinada a receber espíritos infelizes, espíritos, como vamos dizer, enfermos, mas com porém, né? Mas, contudo, porém, todavia,
esses espíritos estavam decididos a trabalhar pela sua regeneração. Então, eram espíritos que queriam se elevar, né? Criaturas que queriam se elevar a colônias de aprimoramento na vida superior. Ou se elevam em colônias, né, mais superiores, ou são espíritos que vão querer, né, se reencarnar, né, para trabalhar a sua retificação, a sua reparação, a reparação dos seus erros. Então, vejam, é uma colônia que está destinada, que está sob a jurisdição de nosso lar, não é? E é uma colônia de reajuste. Por isso é importante a gente chamar que essa colônia, apesar da descrição do André Luiz, dela ser coberta de neve, né? Dela estar lá num desfiladeiro, é uma colônia de reajuste. Estão ali espíritos querendo melhorar. Então, isso é muito importante, trabalhar pela sua própria regeneração. Então, nós vamos ver que nós vamos encontrar esses postos de auxílio em todas essas colônias. Então, esses postos de auxílio, eles estão situados em regiões mais inferiores. Eles vão representar uma espécie de campus universitário, sabe? Como se fosse assim, um campus universitário avançado aí de uma colônia espiritual. Segundo o Arthur Conan Doyle nos informa lá no livro História do Espiritismo, os espíritos mais esclarecidos, aqueles espíritos mais devotados ao bem, vão para esses postos de auxílio e vão realizar nesses postos de auxílio trabalhos missionários. Trabalhos, inclusive, que vão mostrar grandes dificuldades, grandes perigos. Trabalhos que vão trazer para eles algumas dificuldades, né? É como se fosse assim, aqueles que chegaram na Terra pela primeira vez, né? Que tentaram aí evangelizar aqueles mais selvagens, aquelas raças mais selvagens, com grandes dificuldades, porque são espíritos mais difíceis. Então, os espíritos missionários, esses que ficam nesses postos de auxílio, eles travam lutas árduas com os habitantes de regiões tenebrosas, principalmente com os dirigentes dessas regiões mais tenebrosas. Por quê, amigos? Porque nas regiões tenebrosas existem verdadeiros príncipes do mal, né? Príncipes do mal que reinam ali, né? Que tem aquele seu reino do mal. Nós sabemos que existe, né? Nós não podemos, então, nós não podemos ficar pensando nisso, porque nós sabemos que nós temos o socorro do alto. Mas nós temos regiões trevosas, e nós sabemos disso pela mediunidade, pela literatura espírita, pelas reuniões mediúnicas, né? Em que os médios videntes veem essas regiões. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho missionário, em que esses espíritos esclarecidos, esses espíritos devotados, fazem nesses postos de auxílio. E esses postos de auxílio servem como salas de espera, não é? São como se fossem aqueles hospitais para aquelas almas mais doentes, onde aquela experiência mais punitiva que aqueles espíritos estão sofrendo ali é para trazê-los para a felicidade, é para trazê-los para a saúde, é nessa tentativa. Então, esses postos de auxílio representam, na verdade, uma grande expressão de amor ao próximo. Então, algumas dessas organizações são fixas. Outras delas são móveis, elas se deslocam de um local para outro quando é necessário, certo? Então, no livro, em vários livros do André Luiz, acho que no Obreiros, né, da Vida Eterna, parece-me que vai tratar aí desses postos de auxílio. Todos os livros do André Luiz, nós vamos ver espíritos ali, nesses postos de auxílio, para ajudar aqueles sofredores, né? Então, nós temos uma dimensão muito grande do trabalho realizado aí por esses obreiros, na verdade. No livro Os Mensageiros, também ditado pelo André Luiz, pela psicografia do Chico, vejam que riqueza a obra de André Luiz. Por isso, amigos, não percamos tempo. Leiamos Kardec, as obras básicas, e em seguida leiamos André Luiz, né? A obra de André Luiz, que é fantástica, que nos traz um conhecimento muito grande. E só aí nós temos diversos livros para ler.
Aí depois passamos para outros, né? Outros, Ivone Pereira, Divaldo Franco, mas aqui fica a dica para a gente ler as obras de André Luiz. Então, nos livros Mensageiros, nós temos a colônia Campo da Paz, que é um posto de socorro, porque, na verdade, é localizada em pleno umbral, e ela tem como objetivo receber esses espíritos mais enfermos, mais desequilibrados. Não são espíritos maus, são espíritos desequilibrados. Por quê? Por causa da questão da morte física, né? Aquele choque da morte física, talvez pelo também, né? Pelo apego aos bens materiais que eles deixaram aqui na Terra, né? Pelas coisas que deixaram aqui. Então, são espíritos ainda em desequilíbrio. Então, nessa colônia, chamada colônia Campos da Paz, né, os desencarnados são tratados, são reajustados, e aí depois desse tratamento, eles são reencaminhados, né, ou encaminhados a outros planos. Muitos chegam aí nesse núcleo, né, nesse posto de auxílio, nessa colônia, completamente dementados, alheios à realidade do local onde eles estão. Muitos até permanecem em profundo sono, mas aí existe a misericórdia divina, em que atuam aqueles trabalhadores do bem que vão trabalhar com esses espíritos, né, reajustando-os e encaminhando-os a outro lugar. No livro Obreiros da Vida Eterna, também obra da psicografia de Chico, aí ditado pelo Espírito André Luiz, livro também fantástico, nós vamos ver a casa transitória de Fabiano. A casa transitória de Fabiano, relatada no livro Obreiros da Vida Eterna, é um posto de auxílio móvel, certo? Esse posto de auxílio, casa transitória de Fabiano, ele se desloca aí de acordo com a necessidade ao longo aí das regiões umbralinas. Então, trata-se, nós vamos ver o André Luiz falando, de uma grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual fora fundada por Fabiano de Cristo. Quem foi o Fabiano de Cristo, amigos? Ele foi um antigo religioso do Rio de Janeiro, né? Um servo dedicado da obra do Cristo, né? Desencarnado há muitos anos. E essa casa foi organizada por ele e era confiada periodicamente também a outros benfeitores de elevada condição, como Fabiano de Cristo. Né? No Rio de Janeiro, inclusive, existe uma casa espírita com o nome de Lar de Fabiano de Cristo. Então, ali, esses espíritos recebem uma grande assistência evangélica e dada por esses missionários, por esses benfeitores espirituais, para aqueles espíritos recém-desligados do plano físico, do plano carnal. Então, a principal finalidade da casa transitória Fabiano de Cristo é prestar auxílio urgente, né? Em plena região trevosa. Então, é um auxílio urgente, por isso que eles têm essa mobilidade. Então, a gente vê ali espíritos muito sofredores, muito desesperados, né? Condenados ali pela própria consciência, condenados à revolta, condenados à dor. Então, André Luiz nos diz que é um asilo móvel, que para garantir as suas defesas magnéticas, exige um grande número de servidores e de amigos piedosos que ali permanecem dia e noite ao lado do sofrimento. E aí a gente vê que, segundo André Luiz, ele diz para nós que o trabalho dessa casa, né, é dos mais dignos e edificantes. Então, nesse edifício, centralizam-se numerosas expedições de irmãos. Imaginem quantos trabalhadores, né? Irmãos leais ao bem. Quantos trabalhadores são necessários para fazer todo esse labor, não é? de assistência a esses espíritos. Então, esse grande número de trabalhadores que atuam ali, né? Expedições, eles fazem expedições que se dirigem aqui à crosta terrestre, à crosta planetária, ou se dirigem a esferas mais escuras, onde estão aqueles seres mais angustiados,
mais ignorantes, né? Que ficam ali em trânsito, né? Naqueles abismos tenebrosos. Então, é um trabalho muito dignificante, muito de benemerência mesmo desses grandes benfeitores espirituais. Temos também no livro Memórias de um Suicida, né? Aí já pela mediunidade da Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Cândido, né, Botelho. Nós temos a colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Então, ali nós temos uma obra, né? Essa colônia é uma obra evangélica assistencial dedicada a atender aos nossos irmãos suicidas. Né? Então, seus dirigentes agem em nome de Maria Santíssima. Maria Santíssima, então, né, é a mentora, é a orientadora dessa colônia. Então, essa colônia ela é representada, né, segundo o livro Memórias de um suicida, né, por uma fortaleza, né, cercada ali por um conjunto de muralhas fortificadas. Ela é situada numa região bem triste e desolada, envolvida numa espécie de neblina, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecesse possibilidades de visão. É o que o livro nos narra. Então, a Ivone Pereira, né, através da psicografia dela, né, do Camilo Cândido, ele diz que a fortaleza lembra os castelos medievais. Tem fosso, tem torres, né, tem uma ponte movediça. Dentro dessa fortaleza, nós temos edifícios, né, com departamentos também de serviços, edifícios esses que se desdobram e se constitui uma cidade nessas regiões mais trevosas, oferecendo a esses irmãos, né, com essa grande dificuldade aqui na Terra, né, que tiraram sua própria vida, que auto se exterminaram, né, assistência necessária ao começo do seu reerguimento moral. Então, é importante a gente lembrar, né, que esses postos de trabalho, né, que esses trabalhadores que ficam lá no mundo espiritual, nesses postos de trabalho, nesses núcleos de auxílio, prestando esse socorro aos espíritos sofredores, aos espíritos desencarnados, né, são grandes trabalhadores do bem. Né? Esses núcleos de trabalho se encontram também aqui na Terra, nas nossas casas espíritas. Né? Esses núcleos de trabalho, esses postos, não se encontram só do outro lado da vida, se encontram aqui também. Então, vamos nos lembrar do trabalho que a Casa Espírita faz. A Casa Espírita é um grande posto de trabalho, né? E toda casa espírita ela está vinculada a um posto de trabalho espiritual. A gente sabe, ou a uma colônia, né? A gente sabe nas reuniões mediúnicas em que a gente vê a nossa casa de uma outra maneira, né? Muito maior, atendendo a um número imenso de espíritos, de trabalhadores. Então, amigos, a casa espírita é importante acrescentar, né, que todo trabalho que é vinculado para o bem são considerados postos de trabalho da espiritualidade superior aqui na Terra. Então, lembremos de, ao adentrar a casa espírita, estamos adentrando a uma grande cidade, a um grande núcleo de trabalho. Então, todos ali temos que estar voltados com os pensamentos para o alto, para que recebamos a cura necessária, o alívio dos nossos sofrimentos físicos, emocionais, espirituais, assim como os espíritos desencarnados recebem também. E todos ali, não é, com a ajuda dos benfeitores que ali compõem aquele grande núcleo de cada casa espírita, estão ali para nos ajudar. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Lembrando que Emmanuel também deixa uma mensagem para nós, né? No prefácio do livro No Mundo Maior, dizendo que a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Então, ninguém pense que, né, que a morte, chegou a morte, nós vamos chegar, sentar no trono lá em cima e ficarmos sentadinhos, né? Ao lado de Deus, ao lado de Bezerra de Menezes. Não, nós vamos trabalhar, né?
A morte, segundo Emmanuel nos diz, nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Então, no plano espiritual, todas essas colônias têm ordem, têm hierarquia, têm trabalho. Não há ociosidade no plano espiritual. Então, aquela frase muito comum, né, que a gente fala, descansou, não é morreu, descansou. Não, né? Morreu, né, a morte física, do corpo físico. O nosso espírito vai trabalhar. Vamos amealhar aquilo que conquistamos aqui na Terra, os nossos conhecimentos, a nossa elevação espiritual, a nossa elevação moral. Então, nós vamos transpor, né? Transpor esse limite de um plano para o outro. Então, a morte é essa transposição. Não é o fim de forma alguma. Mas vamos levar a bagagem que tivermos adquirido aqui. Portanto, que levemos uma grande bagagem de vivência evangélica, vivência dos princípios cristãos. Então, é isso que a gente queria deixar de mensagem para vocês, né? Lembrando que lá no livro, como eu citei, Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz, né, pela psicografia do Chico, ele vai nos dizer que a morte ela não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão evolutiva, a confortadora. Nós vamos encontrar lá os nossos companheiros, os nossos familiares queridos, que estarão prontos para nos receber, né? Essa intercessão. Então, as vibrações aí do universo, elas são infinitas, como o André Luiz nos disse, como são infinitos os mundos que povoam aí essa imensidade. Então, ninguém morre, meus amigos. O aperfeiçoamento, ele prossegue em toda parte. Então, a vida, ela se renova, ela purifica, ela eleva os quadros múltiplos dos seus servidores. Então, conduzindo a gente aí a essa união suprema com a divindade. Então, que nós possamos, por meio da doutrina espírita, ter essa consolação bendita e realmente a confiança de que iremos trabalhar muito, mas que comecemos já, né? Como Jesus nos disse, né? E disse a seus apóstolos: levanta-te, né? Segue-me. Todos os verbos de ação. Então, que possamos também ter essas posturas de maior ação na nossa vida aqui na Terra, porque é isso que levaremos de bagagem para o nosso plano espiritual. Nada de coisas materiais levaremos, deixaremos tudo aqui, né? Levaremos essa bagagem espiritual que será a continuação, né, do nosso caminho aí de ascensão para uma vida mais superior. Então, nós queremos desejar a todos, né, um excelente final de semana. Estamos aqui hoje, né, fazendo esse estudo, que todos possam receber as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Maria Santíssima, as bênçãos de Bezerra de Menezes, que atua conosco, né? Aí no nosso centro espírita, Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem, que estejamos aí preparados para nos renovarmos a cada dia. Muita paz, meus amigos, muita saúde, muito equilíbrio nesses dias aqui no planeta Terra. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada a todos.